Oi, oi, pessoal! Antes de começar o episódio de hoje, um recadinho bem rápido. Ainda dá tempo de entrar para o Cici Club, que é a nossa comunidade online, com 70% de desconto. Mas é só por mais uma semaninha. A ideia era fazer essa promoção em fevereiro, para comemorar várias novidades do Cici Club. Mas se você tem escutado os últimos episódios, sabe que a nossa vida virou de cabeça para baixo. Agora que as coisas estão voltando ao normal, a gente está retomando ao trabalho e decidimos deixar o desconto aberto até o fim do mês. Então, se você curte esse podcast, vai adorar o Cici Club. A gente criou esse espaço especialmente para quem acompanha a gente por aqui. Se você estava pensando em entrar, agora é a hora de aproveitar e garantir a sua assinatura com um super desconto que é de 70%. No final do episódio, a gente explica melhor como funciona e, claro, você sempre pode falar comigo ou com o Foster se você tiver qualquer dúvida. Bora pro episódio? Então vamos lá! Oi, Alexia, tudo bem? Oi, Foster. Tudo e com você? Como você está? Eu estou bem, você é um pouco melhor já? Sim. Eu estou sentindo um pouco melhor, mas eu acho que meu português vai seguir complicado hoje, digamos. Vai nada, tá tudo certo. Eu que vou falar mais mesmo, então tudo bem. Então fale, amor. Tô falando. Fale. Bom, vamos continuar com a história de Fernando de Noronha. Então você que surgiu hoje aqui, volta um episódio atrás, escuta o primeiro episódio sobre Fernando de Noronha para entender sobre o que a gente está falando, que é a história do arquipélago de um dos arquipélagos mais importantes do Brasil. Se é a primeira vez que você está escutando esse podcast, você vai ficar muito, muito confuso se você não escutar o episódio anterior, né? Exatamente. Bom, então continuando com a nossa linha do tempo, nós chegamos no ano de 1942, que é bem quando a Segunda Guerra Mundial está acontecendo, né? E aí, o que aconteceu? O Sim. querido governo dos Estados Parece que Unidos... tem uma Segunda Guerra Mundial acontecendo agora no coworking que a gente está gravando. Ah, Virgínia deve estar aqui do lado. Tá, pode continuar. Você está falando sobre guerra, né? Eu tô falando sobre a Segunda Guerra Mundial, que foi quando o arquipélago se tornou federal. Ou seja, saiu de Pernambuco de novo, se tornou federal e passou a servir como uma base avançada da guerra. E de muito uso do querido Estados Unidos, seu país. Sim, não é meu país. Eu sou cidadão americano. Sim, é seu país, amor, não começa com isso. Mas você não precisa, sei lá, é muita coisa para lidar com isso tudo. Isso tudo para dizer que, a partir de 1942 até 1988, ou seja, um ano antes da gente nascer, o arquipélago não voltou para Pernambuco. Só 4 décadas e meia depois que Pernambuco voltou a ter o arquipélago de volta ao estado. Então, Durante esse tempo inteiro todo, era era federal. americano? Não, era federal. Tá. Era federal. E aí, com Juscelino Kubitschek como presidente, em 1957, foi quando finalmente a prisão, né, que a gente andou falando sobre toda a prisão, foi fechada e foi a primeira vez que um presidente visitou o arquipélago. O presidente brasileiro visitou o arquipélago. Pode falar o nome do presidente de novo? Juscelino Kubitschek. Tá, fala mais devagar, amor. Pelo amor de Deus. Juscelino Kubitschek. Também conhecido como JK, né? Exatamente. É o que eu falo sempre, JK. Sim. Meu brother. Sim, e eu acho... Eu não tenho certeza, mas ou parte da família dele, ou a filha dele, eu não lembro direito. Era amiga dos meus pais. Na época. Bom, vamos verificar isso com o Marco Antônio depois.
Mas agora pode continuar com a história, Alexia. Sim, em 1972, abriu a primeira pousada para turistas. Então, finalmente, estava virando um arquipélago de visitação. E não só de prisão, de federal, não federal, prisão, ciganos, farroupilhas, tudo isso. Claro que existe também muita gente que fala, e eu tenho certeza que isso aconteceu, que o arquipélago foi para onde várias pessoas durante a ditadura foi mandadas, né? As pessoas foram mandadas. Desconhecidos, né? Não, desconhecidos não, desaparecidos. Desaparecidos entre aspas. Mortos, né? E foi um ambiente de tortura, né? Enfim, porque era federal, foi bem na época, só em 1957 a prisão foi fechada, então com certeza aconteceu isso lá. É uma história muito escura. Muito, Porque hoje muito em dark. dia é muito dark. Vocês falam isso em português? Cada episódio você vem com uma palavra nova que... Então, mas eu fiquei impressionado que quando todo mundo pensa sobre essa ilha, é uma das ilhas mais famosas do mundo para turismo, não para morrer com ciganos, prisão. É muito Sei lá. surreal. É muito surreal. E como era um arquipélago, né? Tipo assim, tudo que acontecia lá, ninguém sabia o que estava acontecendo. Era só jogar os corpos no mar, beijinho, tchau, tchau. Então eles estavam fazendo o que queriam com essa prisão. Desde sempre. Mas parou, né? Parou. É um lugar legal. Sim. E aí, em 1988, como eu falei, voltou a ser parte do estado de Pernambuco. E foi quando tudo mudou. Tudo mudou. Teve uma campanha liderada pelo ambientalista José Truda Palazzo Júnior, que conseguiu transformar a maior parte do arquipélago em parque nacional. Ele é italiano? Não sei, amor. Tá, com esse nome Palazzo. Sim, mas você sabe que existiu uma grande imigração italiana. Não, mas a gente já... O episódio passado... No episódio anterior, a gente está falando sobre italianos, sei lá. A gente falou sobre o Américo Vespúcio, que era italiano. Eu acho que não são parentes. Não. Talvez. E só em 2001, ou seja, pouquíssimo tempo atrás, Fernando de Noronha se tornou patrimônio natural da humanidade. Uhum. E aí Do chegamos... Unesco, né? No México? Do Unesco. Hã? Unesco. Unesco. Eu acho que aqui em Portugal, onde a gente está agora, eles falam Unesco. Menor ideia. Por isso eu falei. Eu falei certo. Mas você falou aqui, Unesco. Eu posso ser errada, mas do jeito que você está falando, parecia do México. Não tem nada a ver com o México, mas é a organização que dá esse negócio de patrimônio da humanidade, né? Sim. Então, só em 2001, o arquipélago se tornou patrimônio natural da humanidade. E aí foi quando realmente começou a se tornar um arquipélago turístico e viver do turismo e saber explorar, né, essa parte e fazer com que o arquipélago se tornasse tanto um lugar bom para se morar quanto para se visitar. Tem pessoas que moram lá? Sim. Hoje em pessoas dia? que moram lá. Mas não é caro pra caramba? Morar? Todas as pessoas que moram lá são donos de pousadas, donos de restaurantes, que têm companhia turística. Então, vivem disso e vivem para isso. Entendi. Bom, como chegar em Fernando de Noronha hoje em dia? Você precisa ir para Natal ou Recife e pegar um avião e voar para Fernando de Noronha, que tem um aeroporto lá. Então você precisa pegar avião para pegar mais um avião. Sim, é isso? Exatamente. Então não é um lugar mais fácil de chegar. Não. Bom, para você entrar na ilha,
você precisa pagar uma taxa ambiental, que hoje em dia custa R$ 64,25 por dia. Então, se você for ficar... Por dia? Eu concordo com isso, né? Reais. Isso é tipo $15 por dia. Sim. Eu concordo. Sim. Legal. Mas eu apoio isso. que você pode pagar pela internet ou direto no aeroporto. Você não vai conseguir entrar na ilha sem pagar essa taxa ambiental. As únicas pessoas que não pagam taxa ambiental são as aeromoças, comissários de bordos e piloto. Imagino as pessoas que moram lá, né? Sim. Moradores. Sim. Eu tô falando em relação à visitação, Tá bom. tá? Comida. Você encontra todos os tipos de comida, mas claro que é muito voltada a frutos do mar. Peixes. Por quê? Porque... Como assim? Você tá me sacaneando, né? Tô. Tá ótimo. Arquipélago, amor. É o quê? Arquipélago. 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 É um grupo de ilhas. E você pode gastar desde R$ 20 num self-service até, tipo, R$ 200 por pessoa num restaurante super bacana e super caro. E só pra explicar, quando a Alexia fala self-service, basicamente é um buffet livre, né? Aquilo, buffet livre, o que for do restaurante, mas que você próprio, né, se serve, self-service. Exatamente. Bom, o que você faz na ilha? Além das imensas trilhas que existem por lá, existem muitas trilhas, muitos lugares para conhecer. Eu sei o que eu faria se eu estivesse lá. Você pode mergulhar e nadar Com os golfinhos! com os golfinhos, Eu quero fazer isso. com as tartarugas marinhas. Tem também? Tem muitas tartarugas marinhas. E uma coisa que eu nunca faria na minha vida, que seria nadar com os tubarões. Eu faria sem pensar 2 vezes. Menor condição. Mas você fica tipo num caixa, né? Não! Livre? É mergulho livre. Porque... Ah, não, nem a pau. Exatamente. Só com os golfinhos. Tem uma área, tipo, uma área simpática. Tem, se chama Baía dos Golfinhos, que é onde eles ficam. Ah, legal. E aí você pode mergulhar. Não tem tubarão lá. Eu acho que os golfinhos não gostam dos tubarões e vice-versa. Porque os golfinhos atacam, né? Eles não são muito simpáticos. Eu sempre ouvi isso, que os golfinhos, tubarões, têm medo do golfinho. Mas golfinho é muito simpático com o ser humano. Porque somos mamíferos também, né? Sei lá, um animal impressionante. E hoje em dia virou um santuário dos golfinhos, principalmente lá. Gente, eu poderia falar um dia inteiro sobre golfinho. Bom. Meu animal de espírito. Gostei. Teve uma história muito engraçada, que uma amiga minha da faculdade, séculos atrás, a Tami, um dia ela foi para Fernando de Noronha e ela tava morrendo de medo do mergulho com os tubarões, né? Que na época o namorado, hoje em dia marido, tava querendo muito mergulhar com os tubarões. E eu falando assim, Tami, por favor, não faz isso. Mergulha com as tartarugas, com os golfinhos, mas os tubarões não precisa disso. Aí ela falou que foi na reunião antes com os guias, né? Porque você não pode fazer nada na ilha sem guia, o que eu acho muito bom, isso. Que os guias viraram pro grupo e falaram: não se preocupem, porque os tubarões são praticamente vegetarianos. Praticamente? Esse praticamente é ótimo. Porque eles não vão te atacar. Eles não sentem a necessidade de atacar os humanos, porque aqui eles encontram tudo. Eles encontram comida, eles não passam fome. Então, tudo bem. O que será que eles comem? Aí, O que será que eles estão comendo? Não, eu nunca ouvi falar que tubarões são vegetarianos. Não, amor, ele tava brincando. Claro, isso foi uma ironia. Ele fala isso para acalmar as pessoas, para as pessoas realmente fazerem um mergulho com os tubarões, entendeu? Eu estava imaginando um tubarão comendo espinafre.
Bom, e aí a Tami depois falou que ela desistiu, ela não quis ir. E a gente ficou rindo disso, porque eu falei, sim, o tubarão é vegetariano até você levantar, fazer um movimento minimamente brusco que ele não gosta e vai e te ataca. E aí ele deixa de ser vegetariano naquele momento. Você quer explicar a palavra brusco? Brusco Brusco. é um movimento que você não tá prevendo, né? Que te assusta. É um movimento... Tipo, rápido e inesperado. Exatamente. Uma boa palavra isso. Brusco. Movimento brusco. Bom, na ilha, no arquipélago, como eu falei lá no outro episódio, só tem um banco, um caixa eletrônico. Ou seja, para você ir, lá a maioria dos lugares não aceita cartão de crédito nem nada. E é importante você levar dinheiro. Sempre é uma boa ideia. Amor, você quer visitar um dia? Sim, claro. Mas para mim parece ótimo. Mas eu vi tantas coisas em revistas, no Instagram. Parece que está muito, muito lotado hoje em dia, que todo mundo vai lá. Sim, é sobre isso que a gente vai falar no próximo episódio. Tem mais um? Tem mais um. Oba! Então, até já já. Tchau! Thanks for listening to another episode of Carioca Connection. For those of you who are serious about improving your Brazilian Portuguese in 2025, which, if you're still listening, we imagine you are, we wanted to give you an update and a little bit more information about what we're doing with our online membership, the Carioca Connection Club. So we started the CC Club in 2021, and we have learned a lot, and we think we've created something really special that goes beyond just another language course. So here are just a few of the many benefits included with our membership. Weekly conversation classes with Alexia and me, giving you a chance to practice in a fun, relaxed, supportive environment. You'll get access to comprehensive worksheets for each podcast episode, essentially turning each episode into a detailed study guide, a free introductory coaching call, exclusive access to our special projects, like our Fundamentals of Brazilian Portuguese course, and our more advanced Adventures with Alexia series, early access to podcast episodes months before they are published, members only Ask Me Anything episodes, and much, much more. Because we believe that language learning should be accessible, we offer a full scholarship option to ensure money never stands in the way of your Brazilian Portuguese learning goals. So this month, we are offering our annual membership for only $99. So for less than $10 a month, you can continue improving your Portuguese, connect with a community of like-minded, super cool Brazilian Portuguese learners, and support an independent podcast. Carioca Connection is quite literally a labor of love, so our members are what keep this project alive. So if you're looking to take your Brazilian Portuguese to the next level in 2025, this might be exactly what you're looking for. Muito obrigado e até a próxima.